Canal Pretos FC no YouTube para falar da Copa do Brasil com seus 8 classificados para as quartas de final. Vou falar sobre os jogos que definiram essas vagas. Antes, eu peço que vocês deem like no vídeo, estejam sempre conosco acompanhando os nossos conteúdos. É uma honra e uma satisfação. Vou começar pela quinta-feira, começando por ontem. Quinta-feira, Palmeiras e São Paulo, 2-1 Palmeiras, 4-3 São Paulo nos pênaltis. Comentei o jogo na Rádio Bandeirantes. Acho que o Palmeiras foi muito melhor que o São Paulo, até o lance do jogo. O pênalti que o Veiga bate e erra, quando o jogo estava 2-0 para o Palmeiras. Se o Veiga faz ali 3-0, acabou o confronto. O Veiga bate, erra, e aí no lance seguinte, o São Paulo tem o pênalti a seu favor. Num lance muito polêmico. Está circulando uma imagem de que o Calleri estava impedido na hora do lançamento, na origem do pênalti. E aí não houve conferência do VAR e nem um alinhamento. É um lance bem discutível. Pela imagem que está circulando, o Calleri está um pouquinho à frente. Estaria impedido. Mas eu gostaria que colocassem a linha normal, porque imagem, foto de cima, assim, é uma coisa. Eu gostaria de ver a linha. O pênalti marcado a favor de São Paulo. Eu não marcaria. 10 anos atrás isso aí não seria pênalti. Mas depois de rever o lance 30 vezes, tem um puxãozinho sutil do Gomes no Calleri. Eu não marcaria, mas o Voaden decidiu marcar com a interferência do Emerson Ferreira no VAR. E o pênalti alegado para o Palmeiras em cima do Dudu, para mim, não foi pênalti. O Dudu tenta passar, o Diego Costa coloca as mãos assim e o Dudu força a queda e se atira. Então, muita gente reclamando da arbitragem. Eu acho que o lance, a marcação do pênalti é bem discutível. Esse lance do Calleri, eu acho que a CBF deve explicações no impedimento ali, por que não houve a chamada do VAR ou a marcação possível do lance. Acho que a CBF deve explicações por isso. E o São Paulo está classificado. É isso, ponto. Agora, no jogo, o Palmeiras foi muito melhor. Fez 2-0 logo no início, poderia ter feito mais no primeiro tempo. O Rogério Ceni escalou mal o time. Ah, mas o Rogério tem jogado assim. Não. Jogou só com um homem na frente, todo mundo atrás, mesmo com 2 alas, um meio de campo muito espalhado, time retrancado, lento na saída de bola. O Palmeiras podia ter definido a situação no tempo normal. Mas o primeiro tempo foi avassalador, foi um banho de bola. E o Jandrei acabou sendo o grande personagem, o melhor em campo por defender os 2 pênaltis nas cobranças e também por ter evitado o terceiro gol, depois também que o Palmeiras errou o pênalti com o Veiga, porque o Jandrei fez pelo menos mais 3 defesas. Então, em linhas gerais, o São Paulo conseguiu uma classificação enorme, mas ficou esse negócio aí da análise do lance do Calleri, ponto, mas não dá para tirar o mérito da classificação. Classificação realmente gigantesca do São Paulo dentro do Allianz Parque. É isso. São Paulo agora nas oitavas. Tivemos também a grande classificação do América. O América fez 5-0 nos agregados contra o Botafogo. Grande classificação, parabéns ao América do Wagner Mancini e também do presidente Alencar da Silveira, porque o América daqui a pouco, dependendo do sorteio, pode bater uma semifinal de novo, como fez no ano de 2020. Grande classificação do América em cima do Botafogo. Nos jogos da quarta-feira, Santos 1, Corinthians 0. Ali eu comentei esse jogo na Rádio Bandeirantes também, mas desde que foi 4-0 o primeiro jogo, a gente já imaginava que o Corinthians se classificaria sem muitos problemas, como foi. Né? O Vitor Pereira escalou um time totalmente descaracterizado, só para garantir a classificação. E ao Santos, mesmo com todo o esforço que fez, o gol marcado e tal, ficou a mancha, né, da tentativa de agressão ao goleiro Cássio. E eu quero deixar bem claro aqui a minha opinião. Eu não sou contra jogos na Vila Belmiro. O Santos pode mandar o jogo que quiser na Vila, isso é problema do Santos. Um clube que eu respeito demais e que eu adoro, o Santos, um grande clube com a sua torcida gigantesca. Eu só acho que para jogos grandes, como esse contra o Corinthians, para grandes classificações, a Vila não tem condições. Para mim é inadequada e ultrapassada. Então eu acho que para esse tipo de jogo foi o fim. Essa é a minha opinião. Agora, o Santos vai continuar jogando na Vila, jogos menores, ou vai continuar mandando do jeito que quer, o Santos segue a sua vida. Agora, tem muito santista que está satisfeito em ver média de público de 8, 9 mil pessoas e com renda de 400 mil na Vila em jogo grande. Sendo que Palmeiras, São Paulo e Corinthians estão dando 2,5 milhões para cima. Então, assim, a diferença vai ficar abissal, como já está. Eu não faria mais jogos na Vila Belmiro em jogos grandes, com possibilidades de grandes rendas. Mas o Santos tem o direito de seguir a sua vida e colocar
grandes jogos, ela é inadequada e ultrapassada. Passou o Corinthians e passou bem pelo Santos. Aí tivemos também, na quarta-feira, a classificação do Atlético Goianiense 3-0 sobre o Goiás, numa grande atuação de alto nível na Serrinha, e não passou apuros em nenhum momento. Atropelou o Goiás e mereceu a classificação. Parabéns ao Atlético Goianiense, do presidente Adson Batista e também dos seus jogadores. Ceará 1, Fortaleza 0. Fortaleza tinha vantagem de perder por 1 gol, porque venceu o primeiro jogo por 2-0. E o Fortaleza jogou melhor do que o Ceará, na minha opinião, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ceará equilibrou o jogo, fez o gol e quase chega ao resultado de 2-0, porque o Vina chutou a bola no travessão no último minuto. Mas passou, na minha opinião, nos 180 minutos, o melhor time. Fortaleza entre os 8. E aí tivemos também na quarta-feira o grande jogo das oitavas. Flamengo 2, Atlético Mineiro 0. Na bola, o Flamengo foi muito superior. Ganhou na bola, ganhou na categoria, do físico, na raça. 2-0, classificação, sem reparos do Flamengo, sobre um Atlético que não vai repetir a temporada passada e que ainda está em debate com os altos e baixos. Hoje mais baixos do que altos. Grande vitória do Flamengo, grande classificação, e para mim o Flamengo vira favorito para conquistar a Copa do Brasil a partir das quartas de final. E os incidentes na parte externa do Maracanã. O Flamengo tem que ser punido. Tem que ser punido e responsabilizado. Aliás, o mandante deve ser responsabilizado pelo entorno do estádio sempre e tem que ser punido. O Flamengo tem que ser punido. Agora, tem uma outra coisa também, né? A gente vai ficar acompanhando agora a chegada de delegação visitante em estádio, para ver se o ônibus não vai chegar quebrado, destruído, ou se algum jogador não estará ferido. Porque é o que está faltando, né? Está faltando só uma tragédia com algum jogador falecendo para que se tome uma providência, né? Eu, se sou Atlético, não teria entrado em campo, como o Boca não entrou na final da Libertadores de 18 contra o River. Não entra em campo quando começar esse tipo de coisa. Um Grenal já não aconteceu esse ano pela mesma situação. Um cara lá do Inter, um imbecil do Inter, atirou um tijolo no caminho para o estádio Beira-Rio, feriu um jogador do Grêmio. O Grêmio não entrou em campo, mas não aconteceu nada com o Inter. Quer dizer, está na hora de a gente ver um monte de situação e parar com esse tipo de coisa, né? Uma vergonha o que está acontecendo com ônibus depredados em chegadas aos estádios. Eu, se fosse o Atlético, não teria entrado em campo. E para fechar os jogos da terça-feira, Atlético Paranaense 2, Bahia 1, Furacão classificado com 2 vitórias, mas o Bahia jogou bem mais do que o Atlético na Arena da Baixada. O jogo da volta foi muito mais complicado para o Atlético do que o jogo da ida. O Atlético virou no final, fez 2 gols, mas o Bahia caiu de pé, porque fez uma grande atuação. Furacão entre os 8, e o Fluminense fez 3-0 do Cruzeiro no Mineirão. O primeiro tempo muito bom do Cruzeiro. O primeiro jogo tinha sido 2-1 para o Flu, mas no segundo tempo, maior qualidade do Fluminense, time melhor, quando fez 1-0, matou o confronto chegando a 3-0. Parabéns ao Fluminense, que é um time também que tem que ser respeitado pelo futebol que está apresentando. Então vamos lá, classificados para as oitavas de final. 2 cariocas, Flamengo e Fluminense. 2 paulistas, Corinthians e São Paulo. Atlético Paranaense, Fortaleza, Atlético Goianiense e também o América Mineiro. Então, confrontos aí muito bons que a gente está prevendo para o sorteio a partir da próxima terça-feira. Se repetir o sorteio das oitavas, a gente vai ter Fla-Flu e Corinthians e São Paulo, imaginem só. Ou Corinthians e Flamengo, São Paulo e Fluminense. Vamos aguardar o sorteio. Mas eu acho que o Flamengo vira favorito a partir dessas quartas de final, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Saúde para todo mundo e até a próxima.